Olá pessoal, tudo bem? Débora aqui para mais um vídeo dessa série Permanecendo Fiéis. Se você já viu o primeiro episódio dessa série, você sabe que nós falamos sobre os discípulos que deixaram Jesus. Então no vídeo passado, no primeiro vídeo dessa série, eu li em João 6, no versículo 60 até o 69, onde nós vemos que alguns discípulos deixaram Jesus após uma dura palavra que ele tinha dado para eles. E alguns discípulos ficaram. E os discípulos que ficaram, Jesus virou para eles e falou assim: e vocês? E aí tem uma passagem que ela é muito popular, que Pedro diz para Jesus, e ele fala: Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, nós estamos falando sobre os motivos aos quais as pessoas não permanecem na sua caminhada com Deus. E o primeiro motivo na qual as pessoas não permanecem na caminhada delas com Deus é porque provavelmente elas não conhecem a Deus tanto quanto elas acham que conhecem. No primeiro vídeo a gente viu que além de um sermão duro, além de aprovação das pessoas, além do que as pessoas falam que Deus é e o que Ele faz, além disso nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Porque quando vier um sermão duro, quando vier uma crítica, a gente não vai sair de perto da presença dele, a gente não vai ser abalado. O nosso relacionamento, a nossa caminhada com ele não vai ser abalado porque a gente conhece ao Senhor. Então a gente construi um relacionamento com ele que é muito mais importante do que qualquer outra voz de distração. Mas enfim, hoje você clicou nesse vídeo, então você vai assistir hoje e vai estudar comigo aí, hein? O segundo motivo na qual as pessoas não permanecem na caminhada delas com Deus, pra gente seguir nessa série chamada Permanecendo Fiéis. Hoje nós vamos ler duas passagens. A primeira está em Números, capítulo 15, no versículo 37 até o 41. Calma aí, deixa eu abrir, que eu já tinha fechado aqui. Então abre a sua Bíblia aí, eu vou esperar você. Esperar nada, né? Você vai me esperar abrir a minha Bíblia enquanto você abre a sua. Então nós vamos ler em Números capítulo 15, versículo 37 até o 41, e a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: façam bolas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Essa passagem é muito poderosa. E eu quero ler com vocês na segunda passagem que nós vamos ler hoje, que está em Daniel, ok? No livro de Daniel, no versículo 8, no capítulo 1. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E o motivo número 2 na qual as pessoas não permanecem na caminhada delas com Deus é porque essas pessoas que param no meio do caminho não estão dispostas a renunciar pessoas, lugares e coisas para guardarem o coração dela em Deus. É isso mesmo que você ouviu. Para a gente permanecer fiel na nossa caminhada com Deus, a gente precisa guardar não só o nosso coração, mas também o que pensamos sobre Deus, a forma que sentimos sobre Deus e principalmente nosso lugar secreto com Deus. Nós, seres humanos, somos extremamente influenciados. Então, nós somos muito influenciados pelo que nós vemos nas redes sociais, somos muito influenciados pelo que nós ouvimos nos nossos ciclos sociais, somos extremamente influenciados pela opinião das pessoas. E tá tudo certo, porque o Senhor nos fez para viver em comunhão, para sermos lapidados, moldados através da comunhão. Mas infelizmente o reino das trevas acaba usando algo que Deus criou para o bem, para criar influências do mal. Então nós lemos duas passagens. A segunda passagem, quando fala sobre Daniel, a palavra de Deus diz que Daniel ele foi um dos israelitas que foram levados para a Babilônia, na cativeiro da Babilônia, porque por muitos anos os israelitas teimaram com o Senhor, que a primeira promessa que Deus fez para eles foi sobre eles permanecerem fiéis a Deus e não se prostituírem. E não é sobre se prostituírem fisicamente com atos sexuais que não agradam a Deus, mas eram se prostituírem também religiosamente, espiritualmente, adorando outros deuses,
tendo práticas pagãs, mas os israelitas não ouviram. Então o Senhor, infelizmente, levaram eles para um cativeiro da Babilônia, para que o coração deles, mais uma vez, fossem voltados para o Senhor. Então os israelitas viveram lá alguns anos, bastante anos, no cativeiro da Babilônia, e Daniel foi um dos jovens que foram levados para a Babilônia. Ele foi um eunuco no palácio, ele era um conselheiro do rei, ele era um homem muito sábio, porque ele foi escolhido a dedo para estar naquele palácio. E uma coisa que a gente entende é que o Senhor, quando ele entrega algo nas nossas mãos, é porque Ele confia em nós, não para que a gente seja bonitinho, inteligente, mas porque a gente tem o selo dele no nosso coração. Então não é a gente entrando no palácio, não é a gente entrando no trabalho, é Deus entrando no palácio, é Deus entrando no trabalho, porque o nosso coração pertence a Ele. Então nosso coração está voltado para Deus. Então de certa forma vamos fazer a vontade de Deus naquele lugar. Por isso que é tão importante a gente guardar o nosso coração. E quando eu digo guardar o nosso coração, não é só guardar a nossa integridade, ou seja, eu vou sempre falar a verdade, vou sempre ser honesta, vou sempre ser legal com as pessoas. Não é só sobre isso, mas é guardar a sua opinião sobre Deus. É guardar a sua mente de pensar uma coisa errada, ser influenciado de uma forma errada, diferente daquilo que Deus está falando na palavra dele. Então isso é guardar o coração, e para isso nós vamos precisar sim renunciar a lugares, renunciar a pessoas, renunciar a coisas, práticas, hábitos, para que a gente venha proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, para que a gente pense o bem e o certo sobre Deus. Mas Débora, o que é o bem, o que é o certo? Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é o bem e é o certo. Hoje, no meu devocional, eu li Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quando eu fui pesquisar, o que é justiça? Eu fui perceber que justiça, e fui estudar, vi que justiça, na verdade, é perseguir aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Não o que é certo aos olhos dos homens, não o que é certo aos olhos da nossa sociedade, não o que é certo aos olhos do Instagram, não o que é certo aos olhos daquela influencer que a gente segue, não o que é certo aos olhos das pessoas que a gente admira, mas aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Isso sim é justiça. Então, quando o nosso coração está em Deus, nós seguimos um padrão de leis completamente diferente desse mundo. Então, por isso, mais uma vez, que é importante a gente guardar o nosso coração sobre o que a gente pensa sobre Deus. É importante a gente guardar os nossos pensamentos, guardar os nossos sentimentos. E para que a gente guarde nossos pensamentos, nossos sentimentos, de pensar aquilo que é contra o que Deus quer, contra aquilo que Deus fala na palavra dele, a gente vai precisar renunciar a lugares, pessoas, coisas e hábitos para que a gente guarde a nossa mente e o nosso coração. Então nós vemos a história de Daniel, que ele fez justamente isso. A palavra de Deus, onde a gente leu, não diz. Claro que a gente pode, se a gente for pesquisar, realmente aconteceu. E o que aconteceu? Eu vou falar. A palavra de Deus não diz que as comidas que Daniel comia eram sacrificadas para outros deuses. A gente pode ler historicamente que realmente eram, mas a palavra de Deus em Daniel, capítulo 1, onde a gente leu, não diz isso. Então a gente vê que foi um desejo deliberado do coração de Daniel para ele mandar um sinal para o coração dele, um sinal para o cérebro dele, mandar uma mensagem para o coração dele, mandar uma mensagem para o cérebro dele falando assim: ei, você tá na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Ei, você tá no meio desses sentimentos aqui, você tá no meio dessa bagunça aqui, você tá no meio desse lugar onde os valores, os princípios são completamente corruptos. Mas você, ei, coração, você não pertence a esse lugar. Então Daniel, ele decidiu não comer da comida que o rei comia, por mais que seja provavelmente a mais deliciosa daquele lugar, daquele tempo. Daniel decidiu não comer para mandar uma mensagem pro coração, pra mente dele, que ele pertencia ao Senhor. Então eu quero te perguntar, o que você pode fazer hoje? O que você pode renunciar hoje para mandar essa mensagem pro seu cérebro, para mandar essa mensagem pro seu coração, pros seus sentimentos, pros seus pensamentos, para você proteger você de estar em um lugar onde você pode ser bombardeado ou até mesmo influenciado por coisas erradas e fazer você duvidar da palavra de Deus, fazer você duvidar dos princípios de Deus, fazer você duvidar de quem Deus é. O que você pode fazer hoje? Sabe? O Senhor é um bom pai. E eu não sei se você teve um bom pai
para poder ser alguém que te protege. Mas o Senhor, Ele nos protege. E tem lugares que Ele não permite a gente pisar, porque Ele sabe que nós vamos ser influenciados pro mal. Então eu quero que você hoje entenda que você é uma pessoa madura, você é uma filha, um filho maduro. Você já sabe colocar esses limites em você mesmo. Você já sabe aonde você é influenciado pro mal. Você já sabe com quem você é influenciado para coisas erradas. E o Senhor hoje te convida a renunciar pessoas, lugares, coisas e hábitos para que você cultive aquilo que Ele vem entregado na sua mente. Cultive aquilo que Ele vem entregado no seu coração para que você proteja isso de você ser distraído pelas opiniões do mundo. Então esse é o motivo número 1 na qual as pessoas param no meio do caminho. Elas param no meio do caminho, na caminhada delas com Deus, porque elas não estão dispostas a renunciar a lugares, pessoas, hábitos e coisas para protegerem os pensamentos dela, para sempre estar conectados com Deus, para protegerem os sentimentos delas, para sempre estarem puros, sem segundas intenções perante o Senhor. Então, a segunda passagem nós vimos sobre borlas nas roupas, né? E eu contei um pouquinho sobre o que aconteceu com os israelitas, que eles acabaram desobedecendo o Senhor. Mas as borlas nas roupas era um lembrete que o Senhor tinha pedido para os, na verdade mandado, né, gente? Para os israelitas colocarem, e como bons filhos os israelitas realmente colocaram, mas infelizmente eles se perderam no meio do caminho, como muitas pessoas têm se perdido, né? Então o Senhor, ele pede para eles colocar borlas nas roupas, que são como se fosse... Não tenho aqui para mostrar para vocês, deixa eu mostrar. Bolas nas roupas, que quase que são coisinhas assim, ó, franjinhas nas roupas, para que todas as vezes que os israelitas vissem essas borlas, eles se lembrassem que o coração deles pertenciam a Deus e que eles eram uma nação consagrada, um povo consagrado, ou seja, um povo separado. E eu quero te perguntar, o que você pode fazer hoje para você colocar na sua vida, no seu quarto, nas suas amizades, no seu ciclo social, para você ver, eu não digo só fisicamente, mas atos, para que você possa, de novo, mandar essa mensagem para você mesmo, para que você proteja os seus pensamentos, proteja o seu coração, para que você se lembre que você é um povo separado. Só porque fulano tá fazendo não quer dizer que você vai fazer. Só porque ciclano tá fazendo não quer dizer que você vai fazer também. Só porque tem várias trends acontecendo nas redes sociais, só porque tantas meninas estão expondo o corpo dela nas redes sociais para serem vistas, não quer dizer que você vai fazer também, porque você é um povo separado. O Senhor conta com você para fazer a diferença. Para que a gente faça a diferença, nós precisamos ser diferente da sociedade. Então o Senhor hoje te convida a renunciar a lugares, pessoas, coisas, para você permanecer fiel nele. E não só fiel, mas você permitir ser lapidado, para que você faça realmente a diferença nessa sociedade, nessa geração. O Senhor tem chamado os jovens como nós para fazer exatamente isso. Então, o que pode ser borlas nas suas roupas hoje? Como metaforicamente ou até fisicamente, se você quiser. Uma vez, quando eu tava mais aprofundando, o Senhor tava me levando mais profundo, o Senhor tocou no meu coração para eu começar a fazer mais jejuns. Então, eu não precisava fazer mais jejum para Deus me amar mais. Mas quem precisava do jejum era eu. Eu precisava mandar uma mensagem pro meu corpo, pra minha carne, dizendo assim: Débora, você não faz o que você quer, você tá submetida à liderança do Senhor. Então, assim, o Senhor foi me confiando mais coisas, porque eu tive a disponibilidade ou a disposição de renunciar a coisas por eles, para ouvir mais a voz de Deus. Para mim foi o jejum. Hoje tem sido deixar um pouco as redes sociais também. Mas o que pode ser para você? Para Daniel também foi o jejum, de que ele deixou de comer as comidas do rei para se lembrar de onde ele era. E mais uma vez eu quero te dizer, a gente tá na Babilônia, a gente tá num lugar pervertido, num mundo onde os valores e os princípios estão tudo deturbados, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos um povo consagrado. O Senhor nos convida a colocar bolas na nossa vida pra gente lembrar que a gente não deve se prostituir com a cultura que tá aí fora, a gente não deve se prostituir ou mudar a nossa essência para caber num lugar. O Senhor diz que você é separado, você é consagrado. Então, o Senhor quer isso de nós, sabe? E para que a gente realmente proteja essa mensagem, proteja os nossos pensamentos nele, proteja os nossos sentimentos neles, nós precisamos renunciar coisas, lugares e pessoas e hábitos. Então, o motivo número 1 na qual muitas pessoas não têm permanecido, talvez você não tenha permanecido, é porque você não tem renunciado coisas, lugares, pessoas, hábitos, para proteger
o que você pensa sobre Deus, para proteger o que você sente sobre Deus. Então é isso que eu quero deixar pro seu coração. Eu espero que o Espírito Santo venha tocar e que essa mensagem venha verdadeiramente entrar na sua mente, entrar no seu coração, que não seja só palavras vazias, mas que o Espírito Santo de Deus venha guiar você para seguir essa palavra. Então, é isso. Um abraço para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que o Espírito Santo te encontre onde você estiver, que ele derrame sobre você uma unção de perseverança, que ele derrame sobre você graça para você perseverar no meio desse mundo corrupto, onde os valores estão corrompidos, os princípios estão corrompidos. O Senhor conta com a gente. É como se a gente fosse profetas em cavernas. Uma hora o Senhor vai nos tirar para fora. Mas enquanto nós estamos na caverna, Ele está moldando o nosso coração para que a gente tenha ousadia, os conhecimentos certos para poder ensinar a geração que está vindo aí. Ou para poder alinhar, realinhar o coração das gerações que já estão nesse mundo e sendo bombardeados por influências do mal. Mas é isso, esse é o motivo número 1. Eu quero muito que você continue essa série. Eu espero que abençoe muito a sua vida. E, enfim, é isso. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Um beijo, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo sobre essa série Permanecendo Fiéis.